Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre a Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa de 1917. Comecemos com o tema Revolução Socialista. Revolução, como eu já comentei em outros tempos de história, quando mencionada em história, significa uma grande mudança, uma grande transformação, uma mudança radical, profunda, um giro de 180 graus. E socialista, pois os trabalhadores russos foram inspirados pelas teorias socialistas que floresceram desde meados do século XIX, especialmente o socialismo científico ou socialismo revolucionário dos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo libertário, mais conhecido como anarquismo, do francês Pierre-Joseph Proudhon e do russo Mikhail Bakunin, anarquismo esse que era contra toda forma de opressão e pelo fim do Estado, do governo, e também pelo socialismo democrático, que defendia que se chegasse ao socialismo pela via democrática através das eleições. Socialismo democrático que era muito forte naquele momento na Alemanha. E para entender as características do socialismo e as diferenças entre o socialismo marxista, anarquismo, socialismo democrático e os outros socialismos, recomendo que ouça os outros áudios do Tempo de História sobre o socialismo, que são uma introdução obrigatória para essa conversa da Revolução Russa. Como temos os áudios específicos do socialismo, eu não vou me alongar muito sobre essa discussão, mas só chama atenção que essas teorias, como a marxista, conclamavam os trabalhadores do mundo a se unirem e lutarem contra a exploração do modo de produção capitalista e a favor de seus direitos a melhores condições de trabalho, a melhores condições de vida e que, através de uma revolução operária, chegassem ao poder, coletivizasse os meios de produção sob um governo ditatorial socialista de trabalhadores e instalassem, por fim, uma sociedade sem governo, sem Estado, implantando assim o comunismo, onde, além de não existir Estado, não existiria a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, os meios pelos quais se produz, como máquinas, fábricas, que na sociedade capitalista pertenciam ao burguês que explorava a força de trabalho dos operários, dos trabalhadores, despossuídos dos meios de produção, os quais, segundo as teorias socialistas, seriam coletivizados e assim haveria uma sociedade sem classes sociais, mais justa, mais igualitária e fraterna. Mas para entendermos essas transformações, essa revolução que se processou na Rússia, temos que entender o que havia antes da revolução, para sabermos o que mudou e o que se transformou. Então, falemos um pouco dos antecedentes, ou seja, aquilo que veio antes da revolução. Até porque a Rússia passou por uma grande mudança, ela deixou de ser um império e passou a ser uma união de repúblicas socialistas soviéticas. Então, antes da Revolução, a Rússia era czarista. Abre parênteses. Lembrando que czarista, czarismo vem de czar. Czar significa imperador. Então, czarista se relaciona a império. A palavra czar é uma corruptela da palavra César. Se a gente pegar a palavra César, retirar a letra E, se torna czar. E César era um nome, um título, com o qual eram chamados os imperadores do Império Romano. Fechando parênteses. Então, a Rússia pré-revolucionária era um império governado por uma monarquia absolutista. E no momento da Revolução, ela era governada pelo imperador Nicolau II da dinastia Romanov. Dinastia essa, ou seja, a família real, que governava desde 1613 e só saiu do poder em 1917 com a Revolução. Então, a Rússia era um império, um vasto império, isso desde o expansionismo do século XVIII,
Porém, para os padrões do capitalismo industrial europeu, era um país pobre e atrasado, basicamente feudal. Feudal aqui com muitas aspas, até porque o feudalismo é uma estrutura mais frequentemente encontrada na Europa Ocidental, durante a Idade Média. Mas pensemos na estrutura do feudalismo. Pensemos naquela sociedade estamental do feudalismo, dividida em 3 estamentos, ordens ou estados. Primeiro estado, clero. Segundo, nobreza. Terceiro, povo. E o primeiro e segundo estados, clero e nobreza, sendo os proprietários de terra, e o terceiro estado, que não possuía a propriedade da terra, trabalhava nas terras do primeiro e segundo estados, do clero e da nobreza, sob um regime de servidão e pagava impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza. Podemos pegar esse modelo para tentarmos formar um panorama da Rússia pré-revolucionária, ou seja, às vésperas da Revolução Socialista de 1917, a Rússia possuía características ainda medievais, onde cerca de 80 a 85% da população vivia no campo, com uma sociedade basicamente estamental, sendo que o primeiro estado, o clero, era formado não por membros da Igreja Católica Romana, mas pelo alto clero da Igreja Ortodoxa. Abrindo parênteses, a Igreja Ortodoxa surgiu do cisma do Oriente, ou seja, da divisão da Igreja Católica, em 1054, formando a Igreja Católica Romana do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, com sede em Constantinopla, no Oriente, a qual se subdivide em Igreja Ortodoxa Russa e Igreja Ortodoxa Grega. Fechando parênteses. Retomando. Então, na Rússia, o clero seria representado por membros do alto clero da Igreja Ortodoxa. A nobreza seria formada pelos senhores rurais, chamados boiardos, a aristocracia rural proprietária de 40% das terras na Rússia, além da aristocracia imperial formada pela família real, da dinastia Romanov, militares de alta patente, empresários do comércio e da indústria incipiente. E no terceiro estado, o povo, muitos que ainda trabalhavam sob regime de servidão, presos às terras e remunerados com gêneros agrícolas, especialmente os chamados mujiques, os camponeses, que não tinham acesso à propriedade de terras na Rússia, majoritariamente analfabetos e explorados pelos senhores rurais e sujeitos à miséria e à fome, o que caracteriza um aspecto importante para a Revolução Russa, que eram as péssimas condições de trabalho no campo. A Rússia pré-revolucionária passou por um processo de industrialização, intensificado no governo dos 3 últimos imperadores, mas especialmente no governo de Nicolau II, decorrente do investimento de capital estrangeiro, principalmente do capital alemão, francês e belga, formando-se, assim, uma mão de obra operária nas cidades que trabalhava também sob péssimas condições de trabalho, com baixíssimos salários, frequentes acidentes de trabalho e uma jornada diária de cerca de 14 horas. E com a difusão das ideias socialistas de Karl Marx e anarquistas no meio operário e intelectual da Rússia, foram organizadas greves, passeatas, duramente reprimidas pelo czar, mas também partidos políticos, como o Partido Operário Social Democrata Russo, em português a sigla POSDR, fundado em 1898 por operários influenciados pelos ideais marxistas, lembrando que, se era um partido social-democrata, era um partido socialista, um partido de esquerda. E abrindo parênteses aqui, se você não sabe o que é socialismo, ouça os tempos de história sobre o socialismo, e se você não sabe as noções de direita, esquerda e centro dos partidos atuais, ouça o tempo de história sobre a Revolução Francesa. Fechando parênteses. Retomando, o Partido Operário Social Democrata Russo
foi reprimido e desmantelado pelo czar. E é importante destacar que desse Partido Operário Social-Democrata Russo surgiram, de uma divisão interna do partido em 1903, duas correntes que se tornariam dois partidos por volta de 1912, que atuaram decisivamente durante a Revolução Russa de 1917, representando a maioria e a minoria dentro do Partido Operário, segundo Lenin, ou seja, a maioria, bolcheviques em russo, e a minoria, mencheviques em russo. Falando rapidamente desses dois partidos, os líderes dos bolcheviques eram Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Já os líderes dos mencheviques eram Julius Martov, Alexander Kerensky e Georgy Plekhanov. É importante a gente perceber o seguinte: se ambos nasceram no Partido Operário Social-Democrata Russo, logo, ambos os partidos, bolcheviques e mencheviques, queriam o socialismo. Então, em que eles se diferenciavam? Já que o objetivo era o mesmo, estabelecer uma sociedade socialista, uma das diferenças principais era o meio, o modo pelo qual a tal sociedade socialista seria implantada. Para os bolcheviques, tal sociedade socialista deveria ser implantada com a conquista do poder por meio de uma revolução operária socialista imediata, a qual deveria ser confiada a um partido disciplinado que unisse operários, soldados e camponeses. Já para os mencheviques, a sociedade socialista deveria ser implantada com a direção de um partido aberto e de massa, que conquistaria o poder por meio de uma revolução burguesa. Isto é, primeiro deveria haver uma revolução burguesa contra o czarismo e depois se chegaria ao socialismo pela via eleitoral. Abrindo parênteses, o que pode parecer contraditório, pois se eles tinham o objetivo de estabelecer uma sociedade socialista, como fazê-lo por meio da burguesia? Justamente a categoria social que seria expropriada dos seus meios de produção. Bem, fazendo algumas especulações, pensemos na teoria do socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, um tanto quanto evolucionista, segundo a qual o socialismo seria uma fase de transição, onde o Estado, governado por uma ditadura do proletariado, promoveria a coletivização, a socialização dos meios de produção pertencentes à burguesia no modo de produção capitalista, correto? Mas espera aí, não acabamos de discutir que a Rússia era basicamente feudal? Que 80 a 85% da população vivia no campo? Que a industrialização se deu por meio de capital estrangeiro? Então, quais meios de produção capitalista seriam socializados se a Rússia estava ainda, em pleno século XX, numa estrutura quase pré-capitalista, numa estrutura praticamente feudal? Marx não propôs a divisão dos meios de produção feudal, mas os meios de produção capitalista, para se passar ao socialismo e alcançar finalmente o comunismo. Portanto, os mencheviques, ao proporem uma revolução burguesa antes do socialismo, poderia ser para que houvesse o desenvolvimento da industrialização, o desenvolvimento dos meios de produção capitalistas na Rússia, para que assim esses meios de produção pudessem ser socializados a posteriori. Talvez, depois disso, a questão fosse convencer a burguesia que seria bom para ela que seus meios de produção privados fossem socializados para todos os trabalhadores, para seus empregados. Fechando parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminamos. Vamos continuar a tratar a respeito da Revolução Russa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e siga a página do Facebook, o Instagram e o Twitter para se manter atualizado e deixe seu like. Até a próxima!